Oi, Fernando. Oi, tudo bem? Você está mudo para mim. Vê se você consegue ouvir. Consegue ouvir? Tá ouvindo? Não, ainda não. Alguém que tá aí assistindo consegue me ouvir? Eu vou encerrar e entrar de novo, tá? Quem tá aí online consegue me ouvir? A Carol falou que tá conseguindo ouvir normal. Não, você ainda está mudo para mim. É, o pessoal tá falando que tá normal. Eu tenho que fazer alguma coisa? Tenta conectar e desconectar Eu não consigo o te seu... entender, na verdade. Deixa eu ver se Ti- fala alguma coisa. Tira o fone pra ver se melhora. Melhorou? Você ainda continua mudo. E agora? Agora apareceu. Mas tá normal? Agora sim. Deixa eu fazer isso. Gente, boa noite para todo mundo. É, Foi bom essa questão do som que a gente acabou Dando tempo dando das certo. pessoas entrarem. Isso. Nem vai precisar pôr a música hoje. Deixa eu guardar aqui, peraí. Claro. Boa noite para todo mundo que está aí Boa nos noite, acompanhando pessoal. mais essa live, mais uma quarta dos afetos. E quero dizer que é um prazer estar aqui, né, podendo compartilhar mais desse momento com vocês todos que estão aí, que já estão entrando aí na live. Manda aí para os amigos, convida os amigos para virem participar, conversar com a gente. E queria dar as boas-vindas para o Lucas, né, dizer que é um prazer poder compartilhar desse momento aqui com você, né, de poder discutir esse tema que é tão importante com você. E queria que você se apresentasse, né, porque eu acho que ninguém melhor para dizer quem é do que você mesmo. E, enfim, seja bem-vindo e se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Obrigado, Fernando. Prazer é todo meu. Queria te agradecer pelo convite. Meu nome é Lucas, pessoal. Eu sou psicólogo clínico. Trabalho, né, como psicoterapeuta em consultório. Também sou psicólogo do AGE, que é o Ambulatório Generidades, que é um serviço especializado no atendimento à população LGBTQIA+, que atua vinculado à Santa Casa de São Paulo, ali no Centro Escola de Saúde da Barra Funda. E, bom, trabalho com essa população desde a minha formação e vamos desenvolver um papo aí sobre a saúde mental dessas pessoas. Legal. É, Gente, fiquem à vontade para fazer perguntas, para para trazerem exemplos, enfim. Aqui é um espaço que é nosso, né? Então, fiquem bem à vontade para participarem aí. Inclusive, é bem legal que vocês participem para que a gente possa fazer essa conversa mais próximo daquilo que vocês têm de interesse, daquilo que vocês pretendem saber. Legal. Eu acho que um primeiro ponto aqui importante para a gente conversar é sobre quem é essa população, né? A gente está aqui se propondo a falar sobre essa população
que durante algum tempo as siglas foram modificando, né? Uhum. E as siglas foram se modificando justamente porque a gente fala hoje de outras questões que não eram faladas até algum tempo atrás, né? Então, há algum Uhum. tempo atrás a gente via, existia aí um movimento GLS, né? Então, que eram gays, lésbicas e simpatizantes. Depois essa sigla mudou para LGBT, e hoje a gente utiliza essa sigla que é LGBTQIA+. Né? Então, embora não seja oficial por alguns movimentos, né? Alguns movimentos não a consideram oficial, eu acho que hoje é a sigla que abrange melhor assim quando a gente fala dessas questões de sexualidade e de gênero. Então, acho que é uma primeira questão importante a gente fazer essa diferenciação, né? Quando a gente fala sobre sexualidade e sobre gênero, a gente usa dois termos, que é orientação sexual ou orientação afetivo-sexual e identidade de gênero. Né? Então, qual que é a diferença entre essas duas coisas? A identidade de gênero tem a ver com quem eu sou. Né? Então, por isso, identidade. Quer dizer, com qual gênero eu me identifico? Né? Então, eu uso camiseta, eu uso barba, porque eu me identifico com o gênero masculino. Né? Então, eu vou encontrar aí dentro daquilo que é convencionado na nossa sociedade enquanto masculino, um lugar para estar e para ser, porque eu me identifico com esse gênero. Então, a identidade de gênero é quem eu sou no mundo. Né? Então, existem pessoas que se identificam com determinado gênero, existem pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros, existem pessoas que se identificam com ambos, né? E existem pessoas que se identificam com o gênero do seu nascimento e outras pessoas que não, né? Que são as pessoas trans que já já a gente vai detalhar mais. Então, a identidade de gênero é quem eu sou. E a minha orientação sexual é com quem eu desejo estar. Quer dizer, por quem eu sinto desejo, por quem eu me apaixono, se eu me interesso por homens, se eu me interesso por mulheres, ou se eu me interesso por ambos, essa é a minha orientação sexual, né? E, enfim, feita essa exposição inicial, daí eu queria pedir para o Lucas já participar mais ativamente aí com a gente, né? Ele já se apresentou. Para falar sobre o que significa essa sigla, né, que a gente está se propondo aqui a discutir hoje. Uhum. Sim. Como você colocou muito bem, né, o Fernando, quando a gente fala sobre essa sigla, né, sobre essa sopa de letrinhas, acho que o mais importante é a gente lembrar mesmo que ela nem sempre foi assim, né? Uhum. E que ela tem essa característica de metamorfose constante, né? Como você colocou no princípio, a gente não precisa voltar muito atrás para a gente lembrar, aí anos 90, começo dos anos 2000, que essa sigla corrente era o GLS, né? Que trazia uma representação de gays, lésbicas e simpatizantes, então você tinha uma representação da homossexualidade, os demais segmentos acabavam resumidos dentro de um guarda-chuva aí desses simpatizantes, e conforme o avançar dos estudos e dos debates sobre gênero, sexualidade, expressão de gênero, isso foi se transformando, né? A sigla hoje mais corrente, na verdade, mais popular é o LGBT, né? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros. E ela é mais popular até por ser menor, mas existe até nos estudos de gênero mesmo uma insistência quase política, né, no uso dessa sigla maior, LGBTQIA+, porque traz essa ideia de uma amplitude, né, de uma representatividade maior de muitos outros segmentos, que começou já quando o LGBT era GLBT, né? A gente tinha o G antes, né, que abria essa sigla, e houve toda uma discussão política, né, sobre a invisibilização da mulher lésbica, do amor lésbico, né? Então, um jogo de inversão dessas letras para tirar, tem até uma charge que eu acho que é da Laerte, se eu não me engano, que é bem interessante, que é a sigla, né, aí o G gigantesco, com várias
vários holofotes em cima e pessoas querendo entrevistar e as outras letrinhas menores, né? Então, houve essa inversão, e aí, conforme os estudos de gênero, os movimentos sociais vão desenvolvendo esse debate, essa discussão, vão surgindo novas nomeações, né, novas denominações para caracterizar os indivíduos. Então, a gente tem o L, o G, que fala dessa orientação sexual afetiva, orientação sexual. A gente tem o T, o Q também, e o I, que fala de outras dimensões do humano. E a ideia é que essa sigla, independente da sigla que a gente usa, nós estamos nos referindo a uma parcela da população, né, de minorias sexuais e identitárias que compõem um grupo marginalizado dentro da sociedade por serem quem são. Né? Não sei se a gente vai discriminar, né, melhor o que cada sigla representa, mas, de fato, uma coisa que as pessoas confundem muito é que ela congrega essas dimensões diferentes do humano. Né? Então, como você bem colocou, a gente tem que pensar em sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Né? O sexo, basicamente, é essa dimensão biológica, que eu acho que você sabe falar melhor do que eu, que são esses caracteres sexuais, né? O que você olha para aquele corpo, para aquela morfologia, e você percebe a olho nu na hora que aquele ser humano nasce, né? Nós, seres humanos, somos seres atravessados pela linguagem, então a gente dá nome para tudo. Então, quando o ser humano nasce com pênis, um par de testículos, com uma próstata, com cromossomos até, XY, então ele caracteriza um macho da espécie humana, né? Um indivíduo do sexo masculino. Então esse é o sexo desse ser humano, que se identifica ao nascimento. E como você colocou, a orientação sexual é a direção para a qual o desejo está orientado, né? Para qual gênero, se para nenhum, se para dois ao mesmo tempo, se essa não é a questão. E a gente tem a identidade de gênero, que é como a pessoa se identifica dentro desse sistema binário de gênero, né? Que não necessariamente precisa ser o mesmo que lhe foi designado ao nascer. Então, deixa eu só arrumar aqui. Está caindo. Então, quando a gente fala dessa sigla, a gente está falando de uma parcela da população, a gente está nomeando um tipo de marginalização de pessoas, né, um tipo de sofrimento que varia conforme a posição dessa pessoa dentro desse espectro dessa sigla. Né? E no finalzinho você tem um mais, para trazer essa ideia de que essa diversidade, ela não para aí, né? Ela não termina nessas caixinhas, ela não termina nessa sigla, ela é mais, ela é um plus. Sim, legal. É importante a gente falar sobre esse mais justamente porque hoje a gente utiliza essa sigla, né, que tem aí 7 letras, mas que existem várias outras possibilidades que não estão contempladas nessa sigla, né? E é claro que a sigla é uma tentativa de ir nomeando todas essas possibilidades. Então, assim, para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos aí quem tá chegando e fiquem à vontade para fazer perguntas, para fazer colocações, trazerem exemplos, enfim. E então, assim, para quem não conhece, né, essa sigla, então, como o Lucas falou, o L e o G, que representam aí as orientações sexuais, L de lésbica, G de gays, né, B de bissexuais, T de transexuais e de travestis, que se refere à teoria queer, que é uma teoria das ciências sociais, né, que numa outra oportunidade a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, e de intersexo, que são aquelas pessoas que anteriormente eram chamadas de hermafroditas. O termo hermafrodita hoje é um termo em desuso, hoje a gente fala de intersexo, e a de assexuais, que são aquelas pessoas que não têm interesse na prática sexual, né? E assim, Lucas, na sua experiência,
né, depois eu posso falar um pouco sobre a minha também. É, aqui, não especificamente sobre a quarentena, já já a gente vai falar mais especificamente sobre a quarentena, mas assim, na clínica, qual que tem sido a sua experiência, né? Quais têm sido os maiores desafios dessa população? Quais têm sido as maiores demandas, aquilo que essas pessoas têm trazido para o consultório? Uhum. É interessante porque eu tenho uma experiência tanto do consultório, né, da clínica privada, quanto do contexto da saúde pública, né? Uhum. Então, eu trabalho aí, tenho trabalhado na saúde pública mais recentemente, mas eu tenho um pouco flutuado aí nessas duas frentes. De maneira geral, assim, a população LGBT, LGBTQIA+, é uma população que frequentemente apresenta maior suscetibilidade, né, ao desenvolvimento de diferentes formas de sofrimento em comparação às pessoas, aí eu acho que talvez a gente tenha que discutir esses termos, cisgênero e heteronormativo, e heterossexuais, né, Uhum. porque de maneira geral se vive dentro de uma lógica, de uma estrutura de valores, né, que não é feita para permitir a existência dessa pessoa, né? Uhum. Essas pessoas estão expostas a formas de preconceitos e intolerâncias muito fora do campo da experiência de uma pessoa heterossexual cisgênera, né? Aham. Consequentemente, isso coloca esse grupo numa posição de maior vulnerabilidade a, por exemplo, altos níveis de ansiedade, depressão, pânico, suicídio, dentre outros vários transtornos emocionais e psíquicos, né? Por exemplo, se as pessoas se veem diante de preocupações, né, de um contexto de preocupações, que é muito fora da experiência de uma pessoa não LGBT, por exemplo. Será que se eu andar de mãos dadas com meu namorado na Paulista eu vou levar uma lampadada? Né? Será Uhum. que se eu e a minha namorada nos beijarmos em público, nós vamos ser vítimas de um estupro corretivo em alguma viela? Né? Por que aquela pessoa está me olhando? Né? Será que ela vai me agredir? São questões muito comuns que chegam tanto no consultório quanto, por exemplo, no ambulatório lá da Santa Casa. Mas em contrapartida, acho que uma coisa que é importante a gente colocar é que, apesar disso, essas pessoas também estão entre as que menos procuram serviços de saúde, né? Em psicologia, psiquiatria ou qualquer especialidade médica. Isso porque a LGBTfobia, ela também circula nesses ambientes de cuidado, né? Uhum. Então, muitas vezes, assim, a coisa mais, quase um clichê, um script, né? que chega para mim quando eu atendo é, um indivíduo de algum segmento, nossa, eu resisti muito para vir procurar terapia de novo, porque eu sofri muito no meu atendimento anterior, né? Eu não fui respeitado, eu senti que o negócio ali não fluiu, porque o profissional não estava preparado para lidar com essa questão, né? Muitos Uhum. desses pacientes têm medo de se consultar com profissionais de saúde por já terem sido vítimas de preconceito anteriormente, né? Contar a um profissional de saúde que você é LGBT é mais uma situação que gera ansiedade nesse grupo, né? Uhum. Porque muitos desses profissionais não sabem lidar com as demandas dessa população sem julgamento, né, de forma adequada. Sim. Então, nesse contexto da quarentena, tem chegado umas coisas mais específicas, mas, de maneira geral, tem um termo que eu gosto muito de usar, que tem até um artigo do Bruno Branquinho, do Carta Capital, com esse título, que é muito bom, chamado estresse de minoria, né? Uhum. E é basicamente o resultado, né, estressores aí relacionados ao fato dessas pessoas estarem inseridas no contexto onde o que elas são, a forma que elas vivenciam sua sexualidade, sua identidade, sua expressão de gênero, é a causa do sofrimento por ir de encontro com um social que não o aceita, né? Uhum. Então, isso é o que mais a gente escuta, né, nessa clínica. Sim. E, e então, é uma questão que está sempre aí de pano de fundo, né?
Então, que se agrava quando a gente coloca em perspectiva essa questão do sujeito não conseguir esse acesso a um atendimento de qualidade sem julgamentos. Uhum. Isso é bem interessante a gente pensar nisso, porque eu também tenho visto essa queixa, né, de pessoas que vêm, que já passaram por outros profissionais, e que esses outros profissionais não estavam preparados para lidar com essas questões, ou que esses profissionais, né, porque eu acho que é bem importante a gente pensar, né, que nós, enquanto profissionais, somos humanos também. Né? E embora a gente tenha todo aquele cuidado, né, de que os nossos valores, as nossas crenças, elas fiquem do lado de fora do consultório, elas acabam entrando, né? Por isso a importância de nós profissionais também fazermos terapia, fazermos supervisão, exatamente para ir separando aquilo que é nosso e aquilo que é do outro. Exato. Perdão. Então, só para concluir essa parte, então, assim, o que vai acontecer? Muitos profissionais acabam entrando em contato com as suas próprias questões e por ter essa dificuldade aí de separar, né, aquilo que é meu e aquilo que é do outro, acaba se esbarrando e acaba muitas vezes tropeçando aí nas demandas dessas pessoas, e essas pessoas que vêm em busca de ajuda, em busca de uma escuta, em busca de alguém, de um espaço para ser, né? Porque eu acho que isso é bem importante. Eu vi que tem vários colegas profissionais aí que entraram, e eu acho super legal quando a gente tem essa oportunidade de conversar com outros colegas, porque, de maneira geral, essa população, ela, como você falou, né, por conta de toda essa resistência social que existe, é uma população que procura um espaço para ser, né, para ser quem são. E muitas vezes, dentro de 7 dias da semana, 24 horas por dia, na terapia é o único momento, são os únicos 50 minutos da semana desta pessoa em que ela consegue se expressar da forma como ela se sente, em que ela consegue ser quem ela é de fato. Né? Então, eu acho que é muito grave isso, quando a gente vê que existe ainda profissionais que se arriscam, que se aventuram, né? Para se oferecer como profissionais para essas demandas, mas que acabam, às vezes, comprometendo, né, a própria saúde mental dessa população. E isso que você falou da saúde pública é bem interessante, porque eu já dei treinamento para profissionais de postos de saúde, da SPDM, e eles me trouxeram essa questão, né? A gente falava especificamente sobre o público trans. E eles falaram exatamente isso, né? Que as pessoas trans não procuram serviços de saúde. Então, as pessoas trans não vão para o UBS, as pessoas trans não vão para os AMAs, enfim, para os serviços públicos. E muitas vezes essas pessoas não vão exatamente porque elas são pessoas que têm a sua identidade, a sua orientação sexual negada a todo momento. Então, ir em busca de um tratamento para ter ali sofrer ali mais um tipo de violência, então, de fato, para essas pessoas acaba havendo uma resistência, o que compromete uma série de outras questões, né? Então, se essas pessoas não têm acesso à saúde, a gente tem o que a gente observa hoje no Brasil, que além de ser o país que mais mata LGBTs no mundo, a população trans, mais especificamente as mulheres trans, a expectativa de vida da mulher trans brasileira é 35 anos. Quer dizer, é metade da expectativa da maior parte da população. Né? Então, acho que é bem importante a gente pensar sobre essas questões. Sim. Tem até uma pessoa que comentou aqui que toda pessoa pertencente à comunidade LGBT carrega um sofrimento a vida toda diante dos conceitos que a sociedade insiste em impor. Eu ia ler o comentário dela. É exatamente isso, Sheila, né? Sheila Alves. É muito importante a gente pontuar isso, Fernando, porque, na verdade,
uma coisa que a gente observa no ambulatório, né? A gente tem essa... Eu entrei bem depois do ambulatório já estar estruturado, de já ter uma história aí, mas o AGE, ele nasceu no contexto, ele nasceu com essa ideia de ser um espaço de escuta para essas pessoas que não necessariamente precisa estar vinculado a um olhar médico patologizante, vamos dizer assim, né? Vinculado a uma psiquiatria, lembrando aí que tem toda uma história de patologização dessas pessoas, que está muito, eu não sei se foi, não sei se você está acompanhando, não sei se foi há 2 semanas, 3 semanas atrás, que voltou de novo esse fantasma da terapia de reversão sexual, que foi, então é uma coisa, é um sintoma de uma coisa que ainda está no imaginário coletivo, que é essas identidades, essas orientações sexuais, essas formas de ser são patologias, né? Então o AGE, ele nasce nessa ideia de trazer um olhar diferenciado dentro de um contexto da saúde pública, né? E são desafios que a gente encara até hoje, né? A gente o ambulatório evoluiu muito, a gente nasceu dentro do... a gente era albergado primeiro pelo CAISM, né? Dentro de um contexto psiquiátrico e que trazia essa questão. Depois a gente migrou para onde a gente está agora, que é um serviço geral de saúde ligado à atenção básica, para justamente tirar um pouco esse peso, né, essa visão, porque é aquela coisa, né? A pessoa trans, por exemplo, quando ela chega na sala de espera do ambulatório, é um acontecimento, né? São 1000 olhares em cima dela, olhares de julgamento, de estranheza, alguns de nojo até. Então é aquela pessoa que ela não consegue passar desapercebida. Ela passa por esse olhar do outro, ela vai fazer a ficha de inscrição, ela não tem o seu nome respeitado, né? Ela não é chamada pelo nome pelo qual ela se identifica. E isso vai falando de uma série de violências e microviolências que vão sendo operadas dentro das instituições, que é um reflexo dessa estrutura maior, dessa LGBT-fobia que a gente vê na nossa sociedade, na nossa cultura, né? E uma coisa interessante que você colocou no começo foi sobre, né, os profissionais que estão aqui do outro lado, né, que estão do outro lado do divã, que estão do outro lado da mesa, eles também são humanos. A gente também tem preconceitos, a gente também tem questões, né? A gente também tem nossos próprios preconceitos que a gente leva inevitavelmente para a clínica. E a clínica com pessoas LGBTQIA+, é uma clínica que põe à prova essas questões. Tem até uma autora, a Ida Carneiro, se eu não me engano, uma professora da UERJ, que ela tem um texto muito legal chamado Racismo, Machismo e LGBTfobia como marcadores de saúde, né? E que ela coloca uma questão, né? Se eu entendo que a norma, o padrão ouro da sexualidade, da identidade de gênero, é a heterossexualidade, a cisgeneridade, né, cisgênero sendo o nome usado para designar a pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascer. Se eu entendo que essa é a norma, esse é o centro e o resto é a periferia, como que eu vou reconhecer a humanidade de uma pessoa LGBTQIA+, que chega ali deita no meu divã? Né? Eu acho que as pessoas têm que ser enquadradas ao nascimento e permanecer dentro de uma lógica binária de gênero, masculino e feminino. Como que eu vou reconhecer a experiência de uma travesti, de uma mulher trans? Então, é uma clínica que convoca a gente a olhar para essa nossa dimensão, para os nossos próprios preconceitos, para os nossos próprios conceitos, né? Para a nossa própria construção do que é isso dentro da gente. Nossa, mas por que eu me identifico como homem? Né? É uma clínica que convoca a gente a olhar isso para a gente em primeiro lugar. Então, claro que não falando do ponto de vista de uma justificativa do porquê que isso acontece, mas é natural
que a gente que haja uma reação, né? Uma reação a esse indivíduo que chega e que me convoca a olhar para essa questão que eu não tenho, talvez, muito bem estruturada dentro de mim. Sim. Né? Então, não tem como você desenvolver um trabalho desassistido de uma supervisão, de estudos constantes, né? De participações em debates, de você constantemente estar trabalhando dentro dessa questão, né? Dessa dimensão. É interessante isso que você fala. Tem um livro do Andrew Solomon, que chama Longe da Árvore, e ele fala nesse livro que as identidades trans, elas são, para a sociedade, como uma ameaça à ordem social. Né? Então, se a gente for pensar por esse ponto de vista, de fato acontece isso. Por quê? Na medida em que a gente vê que homossexuais, por exemplo, começam a reivindicar o direito de se casar, de adotar filhos, pessoas trans querem fazer cirurgia, alterar o nome, entrar na faculdade, o seu diploma tem que sair com o nome social. Quer dizer, começa a haver um movimento em uma sociedade que, entre aspas, estava toda muito organizada. Estava tudo certinho, estava tudo dentro do quadradinho. Daí vem essa galera querer bagunçar tudo, né? Então é isso que ele chama de ameaça à ordem social. Por quê? Aí o direito deve rever todas as suas legislações, a medicina deve começar a pensar propostas de tratamento para essas populações, a psicologia, a escola, né? Então, quer dizer, o que vai acontecer? Na medida em que essas pessoas começam a vir a público, a sociedade começa a se sentir ameaçada. Por quê? E o meu lugar? Porque existe uma fantasia quase que infantil de que eu sou melhor do que o outro. Então, assim, é muito confortável para mim ver que aquela travesti, por ser travesti, ela fica na rua se prostituindo. Só que quando eu vejo que aquela travesti vai frequentar a mesma sala de aula que o meu filho frequenta, ou que aquela travesti vai trabalhar no mesmo departamento que eu trabalho, eu fico no mesmo nível que ela. Mas como assim? Então quer dizer que eu sou igual a ela? E nisso começa a haver uma série de conflitos e resistências, porque, de fato, as nossas questões são ameaçadas, né? E quando a gente fala especificamente dos profissionais, não tem problema nenhum de um profissional ter valores ou crenças ditas mais tradicionais ou mais conservadoras, desde que estas crenças, esses valores sirvam só para ele. Né? Então, vou dar um exemplo muito básico sobre mim, por exemplo. Eu jamais conseguiria viver um relacionamento aberto ou um poliamor. Eu não conseguiria. Mas eu já atendi várias pessoas que quiseram abrir a relação e já atendi, inclusive, casais que tinham a relação aberta e que foi super ok para mim. Entende? Quer dizer, eu não precisei mudar a minha mentalidade e aplicar aquilo na minha vida. Eu só precisei entender que o outro tem direito de ser diferente de mim. Né? Aí tem um comentário aqui do J.H. Bonato, ele diz o seguinte: mesmo que os serviços de saúde ou profissional seja receptivo, respeitoso, equipado com recursos humanos para bem atender essa população, até ir na padaria pode ser uma violência, de fato. Com certeza. Até chegar no serviço ou no profissional, essa pessoa acaba tendo que enfrentar ciclos e mais ciclos de violência no trajeto, por exemplo. Isso é fato, é porque assim, não que isso seja ok, mas é um pouquinho mais compreensível que, por exemplo, um atendente de padaria, por não ter uma formação técnica ou por não ter tanto conhecimento, que ele não entenda como são essas demandas e não saiba como lidar com esse público. É um pouquinho mais compreensível. Agora, se a gente pensar que um profissional de saúde que fez uma graduação, que fez um juramento lá na sua formatura, em que deveria tratar todas as pessoas de maneira igual, que o seu serviço, o serviço que ele oferece deveria estar acima de qualquer outra questão,
aí é muito pior. Né? Não estou dizendo que o padeiro pode destratar uma pessoa LGBT, não é longe disso. Mas assim, se a gente for pensar no acesso que essa pessoa que tem nível superior teve ao conhecimento, é algo muito mais apavorador, né? Aí a Mika diz o seguinte: estou super triste porque estava tentando conseguir acompanhamento endócrino para começar a terapia hormonal, mas não consegui. E agora com a pandemia parece que vai ficar impossível. Mika, de fato, essa é uma questão bem importante, né? Eu conheço outras pessoas também que tiveram essa dificuldade, mas fica tranquila que em breve acho que as coisas estarão resolvidas, né? Eu acredito que pelo menos no segundo semestre aí desse ano, os serviços de saúde já estarão assim mais abertos para voltar ao seu fluxo de atendimento normal e eu creio que você vai conseguir retomar o seu atendimento. Não, não desanima não, porque de fato esse momento que a gente está vivendo é um momento em que todo mundo está sofrendo, né? E todos os tratamentos, todas as questões estão aí meio que paradas, então logo, logo você vai conseguir fazer começar o seu tratamento hormonal. Aí, É uma questão. só antes de você falar rapidinho, só para a gente terminar os comentários, a Sheila diz o seguinte: mas nos dias de hoje as pessoas preferem o comodismo de mudança, tudo normal, do que aceitar a mudança necessária. Sim, exatamente. Principalmente quando essa mudança depende da gente, né? Uhum. E como que você vê essa questão, né? Porque eu acho que é bem importante quando a gente olha para nós, né? O próprio Freud diz que quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo, né? E se a gente for pensar sobre a LGBTfobia, o termo fobia significa medo, aversão. Sim. Então, assim, é interessante quando a gente pensa nessa questão do medo, por quê? E daí eu vou jogar essa para você. Do que será que essas pessoas têm medo? Uhum. Quando a gente fala dessa questão, né, do porquê, né, o que acontece, né, por que é tão difícil para a sociedade encarar de frente a existência de uma pessoa que deseja se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, né, ou uma pessoa que não se identifica com o que a sociedade determinou para ela, né? Uhum. É uma questão que, assim, do meu ponto de vista, coloca a gente diante, como você bem colocou, questiona o nosso pedestal, né? A nossa caixinha, a nossa segurança, né? E se eu fosse daquele jeito, né? Uma coisa, você citou o Freud, né? E eu também trabalho com a psicanálise. Uma coisa que a psicanálise nos legou muito bem é que ninguém é estritamente no profundo do seu inconsciente 100% heterossexual, 100% homossexual. Nós somos uma panaceia de desejos, de pulsões, né? Somos o pequeno perverso polimorfo do Freud, né? Então temos nós também carregamos, por exemplo, desejos e impulsos direcionados a pessoas do mesmo sexo que nós, pelo simples fato de que nós fomos criados por um pai e uma mãe, ou pelo menos tivemos pessoas de ambos os sexos ocupando papéis significativos na nossa vida emocional ao longo do nosso desenvolvimento. Né? Uhum. Então, lá no fundo do meu inconsciente, eu também carrego desejos, impulsos que seriam ditos heterossexuais, homossexuais, bissexuais, né? Então, quando eu me defronto com um indivíduo que me convoca a olhar para essa parte minha que eu mantenho lá enterrada nas profundezas do meu eu, isso bagunça um pouco a estrutura do rolê, né? Por quê? Uhum. Surgiria até uma questão. Isso significa, então, que todo homofóbico, por exemplo, é um gay que não se aceita? Não, né? Todos nós carregamos esses impulsos dentro de nós. Mas, quanto
quanto mais eu não tenho isso bem estruturado, bem resolvido dentro de mim, mais eu ver o outro vivenciando essa experiência, deixando essa, digamos, esse desejo fluir, mais eu me sinto ameaçado, porque me confronta a olhar para essa minha parte que eu não estou muito afim de olhar. Então, o que eu faço? Eu reprimo o outro. Como se isso fosse reprimir isso dentro de mim mesmo, né? Sim. Esse é o mecanismo de defesa central de uma neurose, por exemplo. A gente sempre reprime mais do que precisa. Porque eu localizo no outro o mal que habita em mim, né? Essa é um pouco a estrutura basal, vamos dizer assim, da maior parte dos preconceitos, na verdade, da nossa sociedade, né? O branco presume que o negro é um animal. O homem presume que a mulher é submissa. O heterossexual presume que a sexualidade que fuge a uma cis-heteronormatividade é abjeta. Né? E na necessidade de se defender, ele caracteriza este outro ameaçador. Né? O outro é o objeto de projeção de tudo aquilo que eu mesmo não suporto em mim. Né? Ele é o negativo do meu próprio eu, a sombra, né? Simbolizada no inconsciente coletivo, como diria Jung. Jungianos me perdoem se eu estiver falando besteira. Mas é um pouco isso, né? Então, eu tenho que destruir no outro aquilo que eu sinto que habita em mim, mas que eu não tenho condições de olhar. Né? Como se fosse um mecanismo de negação de uma parte que habita em mim. Sim, isso é bem interessante, porque quando a gente começa o processo de autoconhecimento, é justamente isso, né? Então a gente começa a terapia dizendo que a culpa é do pai, a culpa é da mãe, né? Então é o outro que fez isso, é meu ex ou minha ex que me traiu, né? E quando a gente se dá conta de que é a gente, a terapia começa, né? Sim, como dói esse momento, né? Dói muito. E é interessante porque é bem bacana essa explicação que você trouxe, porque, de fato, isso caracteriza a LGBTfobia. Eu também concordo com você que não acho que todo homofóbico é um gay reprimido. Mas todo homofóbico é alguém que não tem a sua sexualidade bem resolvida. Né? Então, no que se caracteriza a homofobia ou a transfobia? Eu quero matar no outro aquilo que está dentro de mim. Porque é o outro que coloca à luz aquilo que já está dentro de mim. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, todo esse movimento conservador, né, na nossa sociedade, religioso, cristão e etc., é justamente por quê? Porque a gente não dá conta de lidar com a nossa liberdade. Né? Então, a gente precisa de um grande pai, né? Que hoje a gente vê representado aí na figura de um militar super autoritário, né? Que se tornou chefe da nação, porque a gente precisa dessa figura de autoridade para me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Por quê? Eu não posso me responsabilizar pelos meus desejos, então eu preciso de alguém para me dizer, olha, não vai por aí não. Ah, mas eu não vou por quê? Porque alguém disse para mim que eu não podia fazer. Meu pai disse, meu pastor, ou o padre, ou o presidente, enfim. Né? Então a gente tem muita dificuldade de assumir esse lugar de sujeito, né? E quando a gente pensa, eu achei bem bacana isso tudo que você trouxe, porque me fez pensar aqui num exemplo, né? Então, imagine que um homem heterossexual vê dois homens de mãos dadas na rua. Quando esse homem heterossexual, que tem lá na sua cabeça já tudo certo, de que ele gosta de mulher, de que ele transa com mulher e de que é isso e pronto, e acabou, e ele vê um casal de gays andando na rua, dentro dele, ele começa a perceber que aquela possibilidade também existe. Então, quer dizer, peraí, para mim era só isso que existia. Homem e mulher casados para sempre até que a morte os separe. Mas daí quando eu vejo no outro a possibilidade, eu me sinto ameaçado, porque eu saio desse lugar que é super confortável.
né? Aí eu queria já aproveitar para a gente falou pra caramba e já daqui a pouco já tem 15 minutos aí para encerrar, para a gente falar um pouco sobre a quarentena, né? Uhum. Então, eu queria saber de você o que você tem visto aí na sua experiência. A gente, né, você já falou lá anteriormente, a gente falou um pouco sobre o que a população LGBTQIA+, de maneira assim mais genérica, acaba sofrendo ou traz para o consultório. E na quarentena, o que mudou, né? Pelo menos na sua experiência, o que você tem observado? Uhum. Então, né, o que a gente está falando aqui é que as pessoas LGBTQIA+, elas vivem conflitos específicos somados aos conflitos habituais que todos nós já estamos vivendo neste momento, né? E já Aham. vivíamos antes. Nesse período de quarentena, todos nós estamos mais estressados, mais fragilizados, ansiosos, angustiados com toda essa situação, né? Essa grande castração lacaniana que veio do além aí. Mas as pessoas LGBT, elas têm um plus, que é a LGBTfobia, né? Uhum. Existem muitos jovens, por exemplo, nesse momento, eu tenho escutado muito isso, não só no consultório, mas na vida, que estão se vendo, por exemplo, tendo que ficar isolados dentro de casa com uma família preconceituosa, que Sim. não os aceita, que muitas vezes nem sabem da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero. Eu até me pergunto agora, nesse momento, se não existem pessoas nos assistindo agora que estão nos assistindo no escurinho dos seus quartos com o fone de ouvido, porque a família não pode nem imaginar que ela está numa live sobre esse tema. Sim, verdade. As famílias têm muita dificuldade de aceitar seus filhos como eles estão, né? O que acaba dificultando muito a convivência familiar. Muitos pais rechaçam seus filhos, muitos negam e agem como se nada tivesse acontecido. Muitos não sabem, desconhecem profundamente os seus filhos. Daria até pensar também num movimento de uma negação, né? E por conta da quarentena, tudo isso está se tornando mais difícil, né? Porque o Sim. contato está aumentado, né? Fica mais difícil negar o problema se ele está ali na minha frente, no cômodo do lado, né? Fica mais Uhum. difícil eu silenciar esses problemas com o barulho do escritório, com o burburinho da faculdade, né? Com a correria do dia a dia. Nós estamos nos vendo numa situação onde nós somos forçados a encarar mais de perto nossos conflitos familiares pré-existentes, né? Uhum. Uma situação que eu tenho ouvido bastante é que muitas vezes, por exemplo, essas pessoas vivem uma realidade dentro de casa onde se veem obrigadas a ter que performar um eu, atuar um personagem que não Sim. são ela de verdade. Porque suas famílias nem podem imaginar da sua orientação sexual, sua identidade de gênero, enfim, porque seus pais, né, sua família nunca aceitaria. Já era uma situação existente, mas da qual essas pessoas conseguiam ter um respiro, né? No trabalho, na rua, com os amigos, na faculdade. Agora elas estão tendo que viver essa situação 24/7, né? Com esse Sim. constante medo de serem desmascaradas a qualquer momento as possíveis consequências que vão advir daí, né? Mas essa é uma pergunta bem complexa, o Fernando, porque Sim. assim, como a gente volta lá atrás, né, que a gente estava definindo essa sopa de letrinhas, nesse ponto, a sua posição dentro dessa sopa de letrinhas fala também dos desafios que você está vivendo nesse momento, né? Se você é uma mulher trans, travesti, que vive quase sem moradia, trabalha nas ruas se prostituindo porque lhe faltam oportunidades melhores, diferentes de trabalho, recebe uma ajuda de uma ONG, uma instituição social que está enfrentando problemas por causa dessa quarentena também, você está vivenciando uma realidade de problemas. Agora, se Uhum. você é um jovem gay, que mora no centro da cidade, né? Tem os pais, tem comida, tem casa, roupa lavada, mas vive isso à custa de uma autotraição, de mentir sobre quem você é, né? É uma outra ordem de problemas que a gente está Sim. falando, né? Uhum. Isso não quer dizer que sejam problemas maiores ou menores.
Mas esses marcadores sociais da diferença, como a gente fala, né, apontam para diferentes problemas que estão atravessando cada segmento nesse momento, né? E isso é muito importante da gente pontuar. Sim, de fato, porque dentro de cada uma dessas letras ou de cada um desses grupos, que assim, a gente fala sobre diversidade sexual e de gênero, mas dentro de cada uma dessas siglas existe também outra diversidade, né? Principalmente se pensar no Brasil, que é um país tão diverso, com uma distância econômica e de condições de vida tão gritante, né? E então é bem isso mesmo, né? É importante a gente olhar que cada pessoa vai ter aí na sua experiência, nas suas condições, um tipo de desafio, né? E concordo com você que, de fato, a gente não está aqui para dizer qual que é melhor, qual que é pior, qual que é... Né? O meu problema é sempre maior que o do outro, né? Essa é a nossa fantasia. Mas eu acho que é importante a gente olhar para o outro e, na medida em que a gente tiver essa oportunidade, ajudar cada um dentro da sua demanda, dentro das suas questões. Sim, eu considero essa questão uma questão muito importante, porque é claro que todo indivíduo LGBTQIA+ sofre, né? Mas é inegável quando você coloca em perspectiva, né, que uma mulher transnegra que mora na perifa, ela sofre violências e formas de preconceito, às vezes muito mais escrachadas, do que um homem branco gay que mora na Santa Cecília. Sim. Né? A população trans, de forma geral, tem muitas restrições e sofre muito mais violências que muitos outros segmentos, né, da sopa de letrinhas, vamos dizer assim. Isso precisa ser pontuado, isso precisa ser nomeado, até para dar visibilidade a esse sofrimento. Ele existe, ele está imposto. E para a gente poder pensar em estratégias e ações possíveis para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Sim. Deixa eu ler aqui que tem alguns comentários, que a gente tem 8 minutinhos para encerrar. A Maura diz o seguinte: o um define o que é o outro para se definir como um ser humano universal, justamente. A Sheila diz: o mesmo ocorre quando homens héteros veem mulheres lésbicas se beijando ou namorando, isso causa um incômodo como se fosse um afronto, negação à masculinidade deles, que acho que é sobre aquele exemplo que eu dei do casal gay, né? A Sheila continua: eles não aceitam, talvez, pelo machismo predominante no nosso país. Concordo. A psicóloga Mônica Gurjão diz o seguinte: performar um eu que seja mais aceito. Verdade, Lucas. Aí a Carol, que é nossa amiga em comum, né? Acredito que até a falta de trabalho nesse momento e a questão da falta de independência financeira fortaleçam esses sofrimentos dentro de casa, com certeza. Tudo isso acaba sendo potencializado, né, com a quarentena. Aí a Mônica continua: sim, o homem trans que de algum modo performa a masculinidade. A Sheila: parabéns, adorei a live, nem segui a página e vi um amigo postando sobre, daí vim assistir. Adorei, vou seguir a página. Legal, Sheila, seja bem-vinda. A gente tem aí 7 minutinhos para encerrar. Aí eu vou dar alguns recadinhos e depois vou pedir para o Lucas trazer aí a sua consideração final, né? E lembrando que, assim, essa é uma primeira conversa, é uma primeira live. É claro que a gente, o Instagram, né, nos boicotará daqui a 6 minutos. Então, a gente precisa, às vezes, acabar não dando tanta ênfase em alguns assuntos. Então, aproveito para dizer para vocês o seguinte. Aqui no meu Instagram, @Escola dos Afetos, toda quarta-feira às 10 da noite a gente tem uma live. Se vocês viram, né, que a gente passou por algum tema e a gente não conseguiu se aprofundar hoje, e vocês têm interesse de que a gente se aprofunde nesse tema, manda aí para mim ou para o Lucas e a gente pode marcar uma outra live, né, para aprofundar algum tema mais específico que seja de interesse de vocês. Aproveito para dizer o seguinte: agora o Instagram libera para a gente deixar a live salva no IGTV. Então, assim que encerrar, eu vou deixar salva lá. Se vocês conhecerem pessoas que tenham interesse nesse tema e que não puderam acompanhar a live, depois vocês marcam os coleguinhas lá para a gente poder difundir esse conhecimento, que acho que o preconceito tem muito a ver com essa falta de conhecimento, né? Então, o vídeo vai estar salvo no IGTV. Eu vou mandar depois o vídeo também para o meu canal no YouTube, que é Escola dos Afetos.
Então, assim, me acompanhe aí no Instagram, @Escola dos Afetos. Acompanhe o Lucas também no Instagram dele, @psicólogo_Lucas Ferreira. E uma outra coisinha, um último recado, antes de eu pedir para o Lucas trazer aí as considerações finais dele. Como eu disse, toda quarta-feira a gente tem aqui um tema diferente. Quarta-feira que vem eu vou conversar com a psicóloga Cristiana Renner sobre o consumo de álcool na quarentena. Né? Então a gente sabe que o uso de álcool tem aumentado aí durante a quarentena. Então na quarta-feira que vem a gente vai conversar sobre isso. A Cris é doutora nessa área de álcool e outras drogas pela Unifesp, super competente, e a gente vai falar sobre isso. Na outra quarta a gente vai falar sobre dificuldades sexuais, disfunções sexuais. E na outra quarta, a gente vai falar de novo sobre o público LGBT, que eu vou falar com um psiquiatra lá de Porto Alegre, que é o Aneron Canals. E enfim, mas daí eu vou postando aí, porque eu sei que não dá para decorar tudo isso. Então, Lucas, eu queria mais uma vez agradecer você, né, pela sua disponibilidade. Né, desde quando a gente se conheceu, que eu pude acompanhar o seu trabalho, comecei a admirar e ver o quão dedicado, competente você é. Então você precisava participar de uma dessas lives aí que eu promovo aí toda quarta-feira às 10 da noite. Então queria te agradecer mais uma vez, dizer que foi um prazer conversar com você, né? Pude aprender também com você aí nessa live. E é isso. Você tem aí 3 minutinhos para trazer suas considerações finais. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Pô, você vira nos 30, meu. Então, queria te agradecer também pelo convite. É muito especial para mim estar aqui com você, que foi meu supervisor, né? Acompanhou o início do meu trabalho. E assim, no final eu quero deixar assim uma orientação, né? Esse é um momento, gente, para quem está nos assistindo e para quem vai divulgar essas questões que a gente debateu aqui, como disse a Eliane Brum num texto dela no El País sobre a situação que a gente está vivendo, é um momento de isolamento físico, de contato físico, mas não social. Ele não precisa ser social. Nesse momento a gente precisa socialmente de uma proximidade, de vínculo, a gente precisa apostar no fortalecimento de vínculo. E tem muitas instituições, muitos serviços promovendo rodas de conversa, espaços de compartilhamento de histórias, de vivências, que podem ser um ótimo mecanismo, uma estratégia de enfrentamento para atravessar esse momento sombrio aí que a gente está vivendo, e com todas essas questões que a gente debateu aqui, desse plus que essa população se vê jogada dentro, né? Uhum. Então, acho que é isso. Legal. Então, assim, gente, mais uma vez, compartilhem essa live, vai estar lá no IGTV, vai estar no meu canal do YouTube. Gratidão a todos que nos acompanharam, né? Às vezes não dá pra gente cumprimentar todo mundo, porque às vezes a gente está aqui empolgado na nossa falação, que a gente adora falar, né? E eu queria encerrar com uma frase da Simone de Beauvoir, que diz o seguinte: que nada nos sujeite, que nada nos defina, que a liberdade seja a nossa própria substância. Um abraço e até quarta-feira que vem, na próxima quarta dos afetos, falando sobre álcool, consumo de álcool na quarentena com a Cris Renner. Lucas, valeu pessoal, e até a próxima. Beijão. Obrigado, Fernando. Tchau, pessoal. Tchau.